Então, quando vocês têm essa estrutura, vocês podem pensar em um efeito misto. Por quê? Esse efeito misto ele vai ter a mesma estrutura que vocês sabem até aqui. Shannon, Y, é igual a mais B de X. Não tem nenhuma novidade aqui, por enquanto. A única diferença é que ele vai criar um novo elemento dentro do meu modelo, que dessa vez é uma variabilidade que é atribuída ao grupo. Então, vai ter variabilidade do grupo mais o erro. O que ele está fazendo? No modelo anterior, você não tinha a variabilidade do grupo, você só tinha o erro. Toda a variabilidade que não foi modelada pela tua estrutura fixa foi para o erro. Quando você está estimando um LMM, você está falando, opa, eu tenho o erro, mas dentro dessa estrutura de erro, eu tenho uma outra estrutura que é ligada à variabilidade do meu grupo. E essa estrutura... Ah, é como um erro que você sabe de onde ele vem, né? É um erro que você está dizendo, olha, eu sei Exatamente. que isso aqui é um erro que eu previ já. Exatamente. Esse é um Entendi. erro que faz parte da estrutura aleatória do meu modelo. Então, eu estou, na verdade, modificando, eu estou aumentando, eu estou fazendo uma extensão da parte aleatória do meu modelo. Eu estou dizendo, olha, eu tenho uma variabilidade residual, mas eu também tenho uma variabilidade que está dentro do resíduo, que ela é devido ao meu grupo, ela é devido à minha praia, ela é devido ao meu bloco. Ela é uma segunda estrutura de erro. É bem isso que você falou, Ademar. E agora, como é que é essa estrutura de erro? O erro, vocês se lembram, o resíduo, vocês lembram da estrutura. O erro ele é normalmente distribuído com média zero e desvio padrão conhecido, que vai ser estimado pelo modelo. A estrutura de variância que você acaba de abrir na parte aleatória do meu modelo, ela vai ter exatamente a mesma estrutura. A variância ou a variabilidade desse grupo, ela vai ser normalmente distribuída com média zero e desvio padrão relacionado ao grupo, ou relacionado à praia, ou relacionado ao bloco. Então, em outras palavras, quando eu estou fazendo um modelo misto, eu estou pedindo para o modelo estimar um novo componente dentro da minha parte aleatória, que está ligada à variabilidade dos grupos, ou dos plots, ou dos blocos, ou das praias, ou dos indivíduos, ou do que vocês quiserem, do bloco que você está considerando. Mas notem que a estrutura da parte aleatória ela fica mais complexa, porque agora ela vai ter um outro componente de variância. Ela vai ter um outro componente residual. E esse componente residual, ele nada mais é do que a variância do grupo. Do grupo que eu estou falando das praias. Ele está pegando as diferenças entre as médias associadas aos grupos e tirando essa variabilidade do resíduo e jogando para um outro componente dentro da parte aleatória do meu modelo. Laís. Então, essa variação associada aos grupos, ela é relacionada à diferença entre os grupos ou à variação aleatória dentro de cada grupo? Não. Quando vocês estão... Lembrem desse gráfico aqui. Esse gráfico tem uma estrutura relacionada aos locais. Se eu estou fazendo um modelo de efeito misto para capturar a variabilidade relacionada aos locais, como é que é dada a variabilidade devido aos locais? Ela é capturada pela diferença entre as médias dos locais. Então, o que eu estou modelando é como se eu estivesse calculando a média de cada um desses locais, e vocês vão ver que a média vai dar muito diferente uma da outra, e vocês estão calculando a diferença entre essas médias entre os locais. Essa diferença entre as médias entre os locais é a minha variabilidade do grupo. Ah, tá, entendi agora. Beleza? Tem mais alguma pergunta? Estão tranquilos até aqui? Beleza. Então, ó, eu tenho o meu Shannon, que ele é especificado pela parte fixa, que é A mais B de X, que é, no caso, a minha cobertura, mais a minha parte aleatória,
que é a variância do meu grupo, ou a variabilidade do grupo, ou a diferença entre as médias do grupo, mais o meu erro, ok? Então, eu estou tendo dois componentes dentro da parte aleatória e estou separando esses componentes e quantificando cada um deles. Eu tenho um tanto de variabilidade de Shannon, que é explicado pela minha cobertura. Eu tenho um tanto da variabilidade de Shannon, que é devido às minhas diferenças entre grupos. E eu tenho um tanto de variabilidade em Shannon, que não é explicada nem pela cobertura, nem pelos grupos, e é explicado por qualquer outra coisa que não esses dois fatores e que está dentro do erro. Então, quando eu tenho isso, eu posso seguir para um modelo misto. E como é que eu especifico um modelo misto? Um modelo misto, o exemplo que eu tenho aqui é exatamente a mesma forma. Então, dessa vez eu tenho um LMR, um Linear Mixed Effect Model, em R, que vai ser dado pela diversidade de Shannon em função da cobertura, e dessa vez eu tenho uma nova estrutura, um novo erro dentro do meu modelo, que é a minha estrutura relacionada aos blocos ou relacionada aos locais. E eu especifico essa estrutura com 1/locais. Sempre vai ser assim para especificar. 1/locais. Ok? Então, ó, vamos trazer de novo essa consideração aqui. Se eu tenho um interesse nos locais, se eu tenho um interesse nas praias, se eu tenho um interesse biológico nesse fator, ou se eu tiver um interesse em qualquer outro fator, e ele estiver dentro do meu modelo, beleza. Eu tenho um interesse biológico nele, eu vou tratá-lo como uma variável categórica em um modelo LM ou GLM, o que vocês quiserem, porque eu tenho interesse nele. Agora, se eu não tenho interesse nele e eu quero simplesmente controlar por essa variabilidade que está bagunçando o resíduo do meu modelo, aí eu posso aplicar um modelo de efeito misto. Por quê? Porque o modelo de efeito misto, ele vai só controlar essa variabilidade. Mas, se você está controlando por essa variabilidade, você está dizendo que eu não tenho muito interesse nele. Não estou nem aí. Só quero que você tire ele do modelo, do resíduo, e jogue para a parte para a variabilidade do grupo. Só isso. Então, a resposta à pergunta do Max. Se você tiver um fator com dois níveis, dia e noite, esse fator dia e noite, você tem um interesse biológico nele. Você sabe que o que está acontecendo durante o dia é diferente do efeito durante a noite. Se você tem esse interesse biológico, você vai tratar esse fator de dois níveis, dia e noite, como sendo um fator fixo, que a gente fala. Um fator dentro do meu modelo. Um fator, uma variável categórica que tem um efeito biológico. Lauren, deixa eu só... Já passo a palavra para vocês, deixa eu só fechar minha janela aqui, porque está bem bastante barulho. Lauren. Tá, mas no caso, isso que eu vou controlar, que seria o bloco, ele tem que ser só categórico? Sim, por enquanto sim. Tudo que a gente vai controlar é a média do grupo. Então, quando eu estou colocando esse fator ele tem que ser um fator, ele tem que ser uma variável categórica. Ele tem que ter níveis. Se você tiver, por exemplo, local 1, local 2, local 3, local 4, local 5, 20 locais, você pode pegar esse número, 1, 2, 3, 4, 5, transformar em um fator e botar essa variável como fator, essa variável categórica, dentro do efeito aleatório. Mas existe algum outro momento que não Existe. não seria assim? Existe. A gente vai chegar lá. Tá, depois então eu faço a pergunta. Não, porque... Beleza. Tá, depois eu pergunto. Beleza. Bárbara.
Murilo, e no caso, por exemplo, que é o que possivelmente vai acontecer comigo, que eu tenho essa estrutura de locais, mas eu também tenho um fator que é importante para mim, um outro fator. Aí eu uso o modelo misto e dentro dele eu indico esse outro fator como uma variável categórica, como você fez aí? Sim, se eu tenho 3 preditores, 2 contínuos e um categórico. Além disso, eu vou lá e coloco os 3 fatores dentro da minha análise, dentro do meu modelo linear. Mas eu também sei que tem um quarto fator, que é o fator local, que tem uma estrutura de variância, que tem uma estrutura aleatória, que tem uma estrutura hierárquica que eu preciso controlar. Eu vou lá e coloco esse efeito que está causando essa estrutura como meu efeito aleatório. E vou acrescentar mais os outros preditores que me interessam biologicamente. Ah, legal, obrigado. Beleza. Então, ó, de novo, quando vocês têm um interesse na variável categórica, essa variável categórica, quando vocês têm um interesse biológico nela, essa variável categórica deve entrar como um fator na tua análise, entrar como uma variável categórica, um preditor a mais. Masculino, macho e fêmea, é o sexo dos animais, é dia e noite, é o Parque Nacional, o Jardim Botânico, é qualquer fator que vocês tenham. Isso é um fator fixo. O fator fixo ele deve estar, e você tem um interesse biológico nele. Agora, quando você está jogando essa variabilidade, para a parte aleatória, você está dizendo, eu não tenho interesse nesse fator. Eu só estou controlando ele porque eu sei que ele está causando uma estrutura bizarra no meu resíduo. Eu sei que ele é importante porque as coletas foram feitas hierarquicamente de acordo com esse fator. Então eu preciso controlá-lo. Notem que tem um link lá no meu site de uma discussão. Quando considerar uma variável, uma categórica, um efeito fixo ou um efeito aleatório? Quando você está jogando a variável para variabilidade do grupo, para a parte residual do teu modelo, você está tratando ela como um efeito aleatório. Então, o efeito aleatório do Mixed Effect Models é porque eu tenho Mixed Effect Models, eu tenho um modelo de efeito misto, eu tenho um modelo de efeito fixo e um modelo de efeito variável. Esse efeito variável é um efeito que eu não tenho interesse nele, ele é um efeito variável. E para estimá-lo, eu vou considerar que ele segue uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão conhecido. Então, eu estou modelando as médias dos grupos com uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão que vai ser estimado. Como esse desvio padrão dos grupos vai ser estimado, esse componente da variabilidade ele precisa ser bem estimado. Para vocês estimarem bem uma parte aleatória de um grupo, vocês precisam ter, no mínimo, muitos grupos. Por quê? Porque se eu tenho uma variável categórica de 3, uma variável categórica com 3 níveis, eu vou pegar a média desses 3 níveis e vou dizer que essas 3 médias que eu acabei de calcular seguem a distribuição normal. Quando vocês estão fazendo uma amostragem em campo, vocês fazem 3, 4 amostras? A resposta eu acho que é não. Não. Por que vocês fazem 3 ou 4? Por que vocês não fazem 3 ou 4 amostras? Que é muito pouco, né? Porque é muito pouco para quê? Para ter, a gente precisa coletar muito para ter muito grau de liberdade para não impactar o modelo. Para ter E também muito grau você de... pode estar tendo Para o efeito representar a aleatório que você tá variabilidade, controlando. né, professor? Você tem que capturar a variabilidade ali, não sei. Tem que ser representativo. Isso, tem que capturar a variabilidade, mas mais do que isso. Se vocês tiverem 3 amostras, o teu resíduo ele vai ser estimado como uma distribuição normal, ele vai estimar uma distribuição normal com somente 3 amostras. Como é que você estima uma distribuição normal com 3 amostras? Você
não vai conseguir estimar bem a tua curva normal. A tua estimativa da média e do desvio padrão serão grandes, porque vocês só têm 3 amostras. Agora, se vocês tiverem 100 amostras e calcularem a média e o desvio padrão, essas 100 amostras vão te dar uma representação boa da normalidade ou da distribuição de valores dentro daquele universo amostral. Aqui é a mesma coisa. Se vocês têm um fator grupo e você precisa estimar a variabilidade do fator grupo, que é assumidamente normalmente distribuída, você não vai conseguir estimar bem uma variabilidade do grupo baseado em 3, 4 ou 5 amostras. Você vai ter que estimar baseado em, no mínimo, 10 locais. Então, se vocês têm um fator que tem muitos grupos e que vocês não têm interesse particular nele, vocês podem jogá-lo para a parte aleatória do modelo como um efeito aleatório. Mas sabendo que essa estimativa da variância do efeito aleatório, da variância que vai ser capturada por essa parte, ela precisa ser bem estimada. E ela só vai ser bem estimada se você tiver no mínimo mais que 6, 7, mais que 5, mas idealmente mais que 10 grupos. Então, se vocês têm um interesse particular no fator, e esse fator vai ter 2, 3 níveis, isso não é um efeito aleatório. Isso está mais para a cara de um efeito fixo. Jogue ele para a parte fixa do modelo, incluindo como uma variável categórica dentro da parte fixa. Agora, se você não tem um interesse particular nesse fator, você não quer saber dele, não quer interpretar biologicamente, mas você quer controlar por essa variabilidade, jogue ela para a parte aleatória, sabendo que boas estimativas dessa parte aleatória só serão feitas se vocês tiverem um grande número de fatores, nesse caso, um grande número de níveis dentro desse fator. Por quê? Porque ela vai a análise vai assumir normalidade das médias desse fator. Ok? Juan. Murilo, então vamos supor que eu estou analisando uma série temporal e eu estou usando 2 regiões diferentes, norte e sul, certo? Só que os dados que eu tenho dessas 2 regiões, a série temporal é diferente, e aí eu estava tentando controlar essa variabilidade norte e sul, porque eu estou interessado na variabilidade interanual, colocando como fator fixo. Só que esse fator, com fator aleatório, essa diferença entre ser norte e sul, mas obviamente só tem 2 níveis. Então, sua dica seria tratar isso como um fator fixo e não como um fator aleatório. Exato. Porque como você tem um norte e sul, é uma variável categórica de 2 níveis. Se você jogar ela para a parte aleatória do teu modelo, você vai estimar uma distribuição normal baseada em 2 observações. Você vai estimar uma distribuição normal muito ruim. O teu parâmetro estimado vai ser muito ruim, vai ser muito fraco. Então, se você quer controlar por essa variabilidade, você não quer deixá-la de fora, você quer estimar os outros efeitos controlando por ela, o que eu digo é, pegue essa variável de 2 níveis e coloque dentro da parte fixa do teu modelo. Coloque ela como um fator fixo. Por quê? Como você tem só 2 níveis, você só vai perder 2 graus de liberdade. Agora, se você tem uma variável grupo que contém 150 níveis, se você jogar ela para a parte fixa do teu modelo, você vai perder 150 graus de liberdade. Você vai perder muito. O teu modelo vai ficar fraco. Agora, se você jogar essa variável com 150 níveis para um modelo misto e calcular e assumir que ela tem média zero e distribuição conhecida, você vai estimar esse parâmetro, você vai estimar essa variabilidade dos 150 níveis baseado em uma única estimativa de variabilidade dessas médias. Então, em vez de perder 150 graus de liberdade, se você jogar esse grupo, essa variável que contém 150 níveis para a parte aleatória do teu modelo, você vai perder somente 1 grau de liberdade.
porque o computador vai estimar, o único parâmetro que ele vai ter que estimar é a variabilidade desses 150 valores de média. Então, em vez de você perder 150 graus de liberdade e ficar com um modelo fraco, você vai perder só 1 grau de liberdade, porque o único parâmetro que vai ser estimado vai ser a diferença, a variabilidade da diferença entre essas médias. Então, o teu modelo vai ficar mais forte. Muito obrigado, William, por a explicação. Max Miller. Aproveitando o que o João falou, nesse caso ele teria o tempo. E o tempo também não é um problema da gente reamostrar a mesma unidade amostral ou a mesma área. Como que a gente poderia corrigir isso usando... Dá para colocar o tempo também como variável aleatória, mas pensando que o tempo também é aquilo que a gente quer entender, como que os organismos mudam no tempo. A gente quer entender como o organismo muda no tempo, mas a gente tem um problema da independência entre as amostras. Essa pergunta é complicada, mas se você tiver amostragens feitas no tempo, você vai no ano 1 e faz 20 amostras, no ano 2, 20 amostras, no ano 3, 20 amostras. Faz isso durante 50 anos. Todas as amostras dentro daquele ano vão estar sujeitas às mesmas condições dentro daquele ano. Você pode criar uma variável categórica com um ano e jogar ela para a parte aleatória do modelo e dizer, olha, o efeito do ano não me interessa. Eu só quero que você, modelo, se ligue que a estrutura do meu dado é essa. Eu tenho várias amostras em um ano, várias amostras em outro ano, várias amostras em outro ano e assim por diante. Essas amostras que estão dentro do mesmo ano, elas vão ser muito mais semelhantes do que outras de anos diferentes. Então, ele vai poder estimar também uma variabilidade ligada à variabilidade do ano e vai estimar esse parâmetro de variabilidade por meio desse parâmetro da variância do grupo. Mas, lembrando que quando vocês estão falando de correlação, isso é uma forma de você controlar por uma variabilidade em um determinado local ou em determinado ano. Mas quando vocês estão falando de tempo, se eu tenho interesse no tempo, eu sei que essa mudança, a média entre anos, ela pode mudar não de maneira aleatória. Quando eu estou jogando isso para parte do meu grupo, eu estou dizendo que esses grupos são totalmente aleatórios. Quando você está pensando num conceito, num componente temporal, desse com ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, o ano 1 não é independente do ano 2. Ele é muito mais parecido com o ano 2 do que com o ano 10, do que com o ano 20. Então, além da estrutura hierárquica dentro e entre anos, eu tenho uma dependência temporal entre os anos. Então, se você me perguntar, eu vou te dizer exatamente isso que eu vou te dizer, mas eu não vou assinar embaixo. Tem gente que pega o ano com essa mesma estrutura de dado e coloca na parte aleatória do modelo. Se você não sabe modelar a estrutura de correlação que tem a medida em um dado temporal, que é complicado e você vai ter que mexer em outra estrutura do teu modelo, que tem a ver com variância e estrutura espacial dessa variância, se você não sabe fazer isso, você jogar ano para a parte aleatória do modelo é uma forma de controlar. Você está fazendo o teu melhor. Não olhe para mim, não estou assinando embaixo disso. Mas tem gente que faz, eu mesmo já fiz e toco o barco, porque eu não sabia fazer diferente. Mas agora, se você quer ser estrito e você quer fazer um negócio explícito, você tem um formalismo matemático grande e você tem a manha de trabalhar com a matriz de variância e covariância para você mudar a correlação entre esses anos, segue o barco e faz lá. É o que o pessoal da economia faz bastante isso, porque eles têm frequentemente séries temporais, então eles têm vários modelos. Modelo ARIMA, AR1, modelo com um lag temporal, todos esses modelos são feitos para tratar dessa estrutura temporal dos dados, porque tem uma certa dependência temporal entre os anos. Mas, se você acha que é bruxaria demais,
você não tem familiaridade com isso, não está a fim de aprender, e enfim, ninguém na tua volta vai poder te ajudar, você vai ficar sozinho sofrendo por causa disso, eu faria o melhor que você tem para fazer, colocando, por exemplo, o ano como um efeito aleatório. Acho que a Lauren tinha uma pergunta. Professor, eu posso também colocar essa parte fixa como, por exemplo, tentar controlar a filogenia? Ou teria que partir para outro tipo de análise? Se você está trabalhando com, por exemplo, um atributo tamanho de ovo em passarinho e você tem uma lista com 1.500 espécies de passarinho, várias delas pertencem à mesma família ou ao mesmo gênero. Beleza, você tem uma estrutura hierárquica que é família ou que é gênero, que vai te dar uma resposta parecida de tamanho de ovo. Essa estrutura... Pode falar. Não, mas, por exemplo, teria que ser dentro de uma família, não posso colocar várias famílias. Não, você pode, se você quiser. Se você tem, se você tem poder, você pode fazer o que você quiser. Se vai estar certo ou não é outra história. Então, vamos supor que você esteja analisando o tamanho de ovo para diferentes espécies. Você tem 1.500 espécies e você tem várias delas em diferentes famílias. Algumas têm, sei lá, você tem na tua base de dados, você tem 150 famílias. Você sabe que o tamanho do ovo vai ser muito mais parecido dentro da família Tiraniide, por exemplo, do que entre um passarinho da família Tiraniide com um passarinho de outra família. Como você sabe que tem essa dependência, os passarinhos da Tiraniide vão ter o tamanho de ovo muito mais parecido, a família pode ser um elemento que vai agrupar, que vai agregar de forma hierárquica o teu banco de dados, o teu tamanho de ovo das espécies. Então, você pode pegar a tua família e colocar aqui dentro de uma estrutura dessa de variância e dizer, olha, eu não tenho interesse na família. Eu só sei que eu tenho interesse no tamanho do ovo das espécies, mas as espécies que estão dentro da mesma família vão ter, obviamente, um efeito mais parecido do que as que estão em famílias diferentes. E aí você inclui essa variável família como um efeito aleatório. De novo, essa estrutura de família, ela é o mesmo problema da estrutura temporal. Você sabe que, não sei, de repente, eu não sei nem o nome das famílias de passarinho, mas você tem duas famílias que são muito mais parecidas filogeneticamente do que uma terceira. Se você simplesmente pegar essas famílias e jogar na variabilidade do grupo, você está ignorando esse efeito de relação entre essas duas famílias. Você está simplesmente dizendo todas elas são aleatórias, quando na verdade tem duas que vão, obviamente, pelo fato delas serem filogeneticamente mais próximas, elas ainda vão ser muito mais semelhantes do que essa aqui. Então, se vocês quiserem modelar corretamente com esse dado de família ou com esse dado temporal, você vai ter que pegar a filogenia de todas essas espécies e você vai ter que ver a estrutura de relação de todas as espécies e mudar a matriz de variância e covariância do teu modelo. E você vai ter que mexer na estrutura de correlação do teu modelo, que não é feito nesse caso. Nesse caso, nós só estamos assumindo uma estrutura mais simplista, digamos assim. Você está dizendo que a variabilidade entre as famílias é diferente, só isso. Mas você não está assumindo uma estrutura filogenética que provavelmente vai estar descrevendo esse conjunto de dados que você tem. Se você quiser fazer isso, você vai ter que entrar na linha dos PGLS, dos Phylogenetic Generalized Least Square Models. Isso, que eu ia perguntar se não podia partir para esse aí.
Sim, só que aí você está assumindo uma outra, está tendo outras considerações do teu modelo. Mas, Tem alguém que falou alguma coisa aí. Então, de novo, é o mesmo comentário do que eu fiz para o Max. Estrutura filogenética, considerando as famílias, ou estrutura temporal, considerando o ano como efeito aleatório. Os dois vão ter o mesmo problema. Eles têm uma certa dependência implícita, que se você incluir a família ou o ano como efeito aleatório, você vai estar modelando, você vai estar controlando um pouco por essa variabilidade. Mas você não vai estar modelando corretamente todas as relações de semelhanças que existem dentro desse banco de dados. Se um modelo misto for o melhor que você pode fazer e não vai ter ninguém para te ajudar no meio do caminho, você precisa fazer isso de uma forma rápida, o modelo misto vai dar uma controlada nisso. Mas não vai fazer isso de forma explícita e correta, como se você tivesse usado um PGLS ou um modelo de ARIMA, por exemplo, ou de AR1, ou com uma estrutura temporal específica. Murilo, 5 uma dúvida minutinhos. rápida aqui. Esse modelo que você está usando aqui, qual que é o tipo de distribuição de default que você está assumindo aqui nesse modelo? Esse modelo aqui, ele está assumindo exatamente essa estrutura aqui. Ele está assumindo que a diversidade de Shannon, que é a diversidade de plântulas, ela segue uma distribuição normal, porque eu estou fazendo um LMR, modelo de efeito misto. Então, o div vai seguir uma distribuição normal. A variância ligada aos locais, ela também segue uma distribuição normal, com média zero e desvio padrão que vai ser estimado. E o resíduo que está faltando aqui, ele também vai seguir uma distribuição normal, com média zero e um valor de desvio padrão que vai ser estimado. Valeu. Beleza? Eduardo quer fazer uma pergunta? Quero, Murilo, só uma dúvida, assim, porque aquele lance da mente descontínua, né? Nesse caso da Lauren, seria melhor trabalhar, em vez de família, gênero, sei lá, essas coisas categóricas, trabalhar com a variável filogenética contínua, né? Se fosse escolher, numa distância filogenética, alguma coisa desse tipo? Isso, mas aí a forma de você fazer isso é por um PGLS. E a forma de você controlar por esse fator não é colocando, deixa eu colocar aqui, não é colocando o fator filogenia dentro da parte fixa do modelo. É mexendo em uma outra coisa um pouco mais complexa. Quando vocês estão fazendo todos esses modelos lineares, GLM, modelo misto e tudo mais, o modelo está assumindo que todas as observações são independentes. Ele tem por trás, ele tem no meio, na matemática dele, ele tem uma matriz de covariância, de variância e covariância que a gente fala. Essa matriz de variância e covariância, ela vai dizer, e também tem, não sei se tem uma matriz de correlação também, ou a matriz de correlação é a mesma que a matriz de variância e covariância, mas eu acho que é a mesma. A matriz de variância e covariância, ela vai te dizer o quanto os locais são independentes. No caso, ele está assumindo que todos os locais são totalmente independentes. Quando você está adicionando uma variância relacionada à estrutura hierárquica do teu modelo, ele mexe um pouco nessa estrutura. Ele mexe um pouco nessa matriz de variância e covariância. Ele assume que tem um bloco de observações que tem uma variância parecida, mas que a variância entre elas é idêntica. Quando você tem esse PGLS ou um modelo ARIMA temporal, vão mexer na correlação, eles vão mudar exatamente a correlação, a estrutura de correlação que tem nessa matriz de variância e covariância. Eles vão mudar eles vão dizer a observação 1 e a observação 2, elas são correlacionadas, elas são parecidas, ou elas são muito mais parecidas do que a parcela 3. Então, eles vão mexer nessa matriz de correlação dentro do teu modelo. Então, a forma de fazer isso, ela é um pouco mais complexa. Se vocês quiserem ver como é que isso funciona e entender um pouco mais de detalhe, vocês vão ter que dar uma olhada no capítulo do Zur, que fala sobre
covariância sobre correlação, porque vocês vão ter que mudar esse modelo de uma forma que a gente ainda não viu e que a gente ainda não vai ver nesse curso. Por quê? Porque isso já tá chegando no limite do que eu conheço, do que eu entendo e do que eu consigo reproduzir matematicamente. Eu entendo um pouco de como ela funciona, mas matematicamente ainda não sei como esse troço funciona. Então, Tá. recorra ao livro do Zur de 2009 se você quiser entender exatamente como isso é feito. Tá, é porque eu tô pensando aqui se compensa botar como uma variável aleatória e controlar esse efeito da família, que aí você tem um grau de liberdade, né, que você falou, ou se vale a pena usar como variável categórica de distância filogenética e botar na parte fixa do modelo, que aí você teria também um grau de... Os dois teriam os mesmos efeitos, só que tratariam de forma diferente, né? Eu fico na dúvida, o que é melhor, o que você acha? O melhor é o que eu te falei. Depende do que você quer. Você quer controlar por esse efeito? Ou você quer entender esse efeito? Se você quiser entender esse efeito, se você estiver interessado biologicamente nesse efeito, se é que você consegue transformar uma árvore filogenética em uma distância filogenética, né? Se você quiser entender o efeito filogenético, pega e bota ele na forma de preditor. Agora, se você quiser simplesmente controlar por efeito filogenético, joga ele para a parte aleatória do modelo ou usa um modelo que vai corrigir a estrutura de correlação das suas observações. Não, beleza, respondeu. Aí minhas outras perguntas eu acho que você deve falar mais para frente do aninhamento, de como organizar esses dados aninhados de efeito aleatório, né? Você deve falar para frente, né?